Muito obrigado. Antes da próxima pergunta ser feita ao Dr. Luís Castro, eu queria fazer um pedido. O Dr. Luís Castro há pouco mencionou um conjunto de documentos, e entre os quais um que me chamou mais a atenção, que tem a ver com o outro pedido que aconteceu antes desses acontecimentos do dia 14, que foi apresentado pela PSP e que depois foi reencaminhado ao Diretor-Geral. E se bem eu ouvi dizer ao início que não se opunha a que algumas cópias pudesse, para a nossa consulta, eu pedia, pelo menos em relação a esse documento, eu pedia que me fosse dado acesso, ou aos deputados, claro, porque eu daqui a pouco vou abordar essa questão. Eu precisava ter acesso a esse documento. Obrigado, Sr. Presidente. Agora sim, cumprimento do Dr. Luís Castro e agradeço a sua presença e a sua colaboração com a Comissão Parlamentar. Eu tenho três ou quatro perguntas para colocar. A primeira é para esclarecer uma dúvida, porque falou há pouco e agora também abordou a questão do Manual de Boas Práticas. Eu queria confirmar se é, de facto, um Manual de Boas Práticas ou se é algo que, em sentido figurado, designou por Manual de Boas Práticas. Posso ter sido só eu a não ter a perfeita noção do documento. Até me parece a mim que exibiu um documento, mostrou um documento, e isto é o Manual de Boas Práticas. Mas se estava a falar destes e-mails, então eu agora percebo que estava em sentido figurado a dizer que na prática isto para si funcionou como um Manual de Boas Práticas. Não existe um procedimento formalmente assumido e decidido no quadro da RTP. Queria só confirmar isso, porque se houvesse alguma coisa de sentido diferente seria para nós novidade. Nós não tínhamos conhecimento de qualquer documento ou ordem, digamos assim, que estabelecesse esses procedimentos. Não quer dizer que os procedimentos não existissem e não fossem assumidos, quanto mais não seja fora da RTP em termos nacionais, com o Estatuto do Jornalista e com o Código Deontológico. E isso só por si já bastaria. Portanto, quando se refere ao Manual de Boas Práticas, está-se a referir ao e-mail que reencaminhou para o Diretor-Geral. Ora, eu, perante esta informação que nos trouxe, que uma semana antes destes acontecimentos já tinha recebido um pedido da PSP para cedência de imagens e que reencaminhou esse pedido para o Diretor-Geral de Conteúdos, a pergunta que eu sinto necessidade de fazer, mas não pode ser assim porque não deverá saber a resposta, é: mas afinal quantas pessoas da RTP é que são contactadas pela PSP para obter imagens? Porque cada vez que nós temos uma situação destas, ficamos a saber que há outros processos, e já não é uma entrevista ao Paulo Krugman da Universidade de Lisboa, ou uma sessão na Universidade de Lisboa com o Paulo Krugman. É um pedido da PSP a um membro da Direção de Informação. E eu, com todo o respeito por toda a gente, faço aqui uma analogia: se o Cineclube do Barreiro quiser homenagear o Vasco Granja e precisar das imagens das entrevistas que a RTP fez ao longo dos anos ao Vasco Granja, de certeza que não vai pedir isto à Direção de Informação a ninguém. E eu não compreendo a que título é que a PSP a sério que não compreendo, e peço a sua ajuda nisto. Como é que a PSP se dirige a si, Luís Castro, a pedir imagens? Está bem que são da guerra colonial, mas quem pede sobre isto, pede sobre aquilo. E, portanto, gostava que nos ajudasse a compreender. E como é que estes procedimentos passam a ser boas práticas? E isto não é juízo de valor da minha parte. É mesmo uma pergunta. Como é que passa a ser boas práticas a partir do momento em que tem um ok do Diretor-Geral de Conteúdos? Porque, e eu voltarei a este ponto, a cadeia de comando não dá para tudo. Porque há coisas que não são regulares, que não passam a ser regulares pelo facto de passarem para a cadeia de comando. Aqui já é um juízo de valor. E já é uma afirmação minha. E eu penso que concorda com ela. E todos devem concordar com ela, seguramente. Não é por ir cadeia de comando acima ou abaixo que as coisas passam a ser regulares. Necessariamente só por isso.
E eu peço a sua ajuda em relação a esta questão, para que possamos esclarecer esta situação que eu vejo como um problema, de facto. Porque se era a segunda vez que a Ana Pitas tinha sido contactada pela PSP para cederem imagens, se uma semana antes a PSP tinha se dirigido a si para cederem imagens, o que é que mais vamos ficar a saber? Não necessariamente agora, mas em relação às relações institucionais e operacionais entre a RTP e a PSP. Sem prejuízo de termos presente que nós estamos a falar muito da RTP, mas sabemos que a PSP se dirigiu às outras estações e, portanto, a RTP está na berlinda por especiais exigências que o Estado tem para com ela, não porque haja um problema apenas, eventualmente, na RTP. Depois, cadeia de comando. Eu não percebi porque é que dirigiu isto e reencaminhou isto para o Diretor-Geral. E gostava de perceber as razões. E em que quadro é que isto tem cabimento no perfil de funções do Diretor-Geral? Porquê é que escolheu, isto é, qual é a razão para ter endereçado ao Diretor-Geral e não a outra pessoa este pedido? Obrigado, e depois tenho uma outra questão que fica para a segunda ronda. Muito obrigado. A questão Muito colocada, brevemente. sim, com certeza. A questão colocada era sobre o pedido de cedência de imagens da semana anterior por parte da PSP. Porque é que não foi remetido para a Direção de Emissão e Arquivo, mas sim tratado hierarquicamente dentro da Direção de Informação? Era essa a questão? Obrigado, Sr. Presidente. O nosso problema aqui, nosso do país, o problema do país, nesta situação concreta, e neste caso, e nesta polémica, é o problema que eu não sabia que existia, mas penso que existe, ao nível das relações institucionais e operacionais entre a RTP e a polícia. É este o problema que eu acho que está em cima da mesa. Porque se nós temos uma situação em que a PSP pede informalmente o que quer que seja a RTP, e esse pedido informal, do que quer que seja, é imediatamente remetido para o outro lado qualquer ou aconselhado para o lugar próprio onde se deve dirigir, é uma coisa. Se é assumido pela pessoa a quem esse pedido informal se dirige, que passa assim a ser o interlocutor da PSP para aquele pedido, um oficial de ligação ad hoc da RTP junto da polícia para aquele pedido, e então isto é um problema que se pode multiplicar quantas vezes os contactos que a PSP fizer à RTP. E quantas vezes as pessoas forem contactadas, quantas pessoas forem. E isto é que me parece que é complicado. Porque o Sr. Presidente explicou há bocado em que circunstâncias é que o contacto da PSP a pedir imagens da guerra colonial se realizou. Foi num quadro de relação de amizade. E eu digo que pode não ter sido bem assim. Até porque o mail não começa com caro amigo. Começa com excelentíssimo Sr. Luís Castro. E é um mail formal, uma mensagem formal, em nome do Diretor Nacional da PSP. Encarrega-me o Diretor Nacional da PSP de lhe pedir o seguinte. E então aqui há uma coisa que não está certo. E eu acrescento, mas mesmo que fosse na base da amizade. E podem-me dizer, mas aquele senhor é uma excelente pessoa, é amigo há muitos anos, e aquilo que ele pediu não tem nada de mal. E eu digo, está bem que seja, mas não é assim que se pode tratar na RTP estas questões. E se isto é assim, para estas imagens da guerra com o jornalista Luís Castro, e se é assim das manifestações aqui à porta com uma produtora da RTP, nós não sabemos se é assim com mais o quê. E este é que é o problema, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Porque se há um pedido da PSP, seja por pessoa amiga, seja por pessoa desconhecida, é feito nos termos normais. E a PSP só pode entrar na RTP com mandado judicial. Ou então para entrevistar uma pessoa da PSP. Se é uma pessoa da PSP que vai ser entrevistada, depois com certeza entra, dá as declarações e vai-se embora. Agora, se é para visionar imagens, é com a ordem do Tribunal. E nesse sentido, a questão que nós colocamos
e termino, Sr. Presidente, é se, sabendo que o dever de obediência às ordens e à cadeia de comando não justifica tudo, e sendo esta questão uma ilegalidade, e o dever de cumprimento da ordem cessa com a ilegalidade da mesma, na medida em que só podiam entrar por ordem do Tribunal, eu pergunto-lhe como é que explica esta naturalidade com que uma ordem tão estranha foi assumida por si. Não sei se me faço entender. Muito obrigado. Muito obrigado.